Olá, boa tarde. A gente começa agora mais uma edição do nosso programa Fato do Dia, que é o programa diário aqui da Editoria de Política Paranaense da Gazeta do Povo, de acompanhamento das eleições. O assunto hoje, depois de muito tempo falando sobre a prisão do ex-governador Beto Richa, é falar um pouco sobre o que a gente perdeu, o que a gente não conseguiu olhar direito, coisas que a gente não deu a devida atenção no período eleitoral, quer dizer, em respeito ao processo eleitoral, durante esse período em que o governador Beto Richa ficou preso, depois saiu, toda essa confusão que acabou chamando muito a atenção, tanto dos jornalistas como dos leitores. Então hoje a gente vai dedicar um tempo a olhar o que aconteceu aí na última semana e meia, mais ou menos, entre os candidatos do governo e do Senado aqui no Paraná. E para conversar com a gente sobre isso, hoje estão aqui no estúdio o Felipe Aníbal, que é nosso repórter aqui da Editoria de Política Paranaense também, acompanha direto, muito perto, a campanha do candidato Ratinho Júnior, e também a Bruna Covatti, que é a nossa editora de mídias sociais aqui da Gazeta. Bom, boa tarde para vocês dois. Boa tarde, João. Uma semana bem atípica aí, que a gente vai ter bastante coisa para falar, que foi corrido para a gente, com certeza muita coisa passou, assim, para quem... Se a gente estava com dificuldade para acompanhar algumas coisas específicas, fico pensando a maioria dos leitores, como é que tá? Exatamente. Eu acho que um ponto importante para a gente acompanhar, a gente separou 5 pontos aqui. Acho que o primeiro deles é como subiu o tom do programa eleitoral. A gente vinha num programa eleitoral até a prisão do ex-governador, muito pautado por propostas, de vez em quando tinha uma provocação, alguma fala um pouco mais ácida, algo que ficava um pouco no ar, mas ainda a gente não tinha visto muita agressão direta, quer dizer, agressão pesada, como a gente viu agora, especialmente entre os candidatos Ratinho Júnior e João Arruda. Fazer aqui um histórico de como começou a esquentar o clima nisso. Um pouco depois da prisão do Beto Richa, o João Arruda começou a fazer alguns vídeos mais pesados, relacionando, além de relacionar o Ratinho Júnior ao governo do Beto Richa, que é algo que ele já vinha fazendo desde o começo, ele estava tentando relacionar o Ratinho Júnior aos escândalos do governo Richa. Então ele fazia uma propaganda que aparecia um carro dentro de um lava-jato, e aí dentro desse carro tinha uma televisão mostrando um vídeo da campanha de 2014, quando o Ratinho Júnior apoiava o Beto Richa. E nesse vídeo ele declara apoio, diz ter ao Beto Richa dever ao Beto Richa uma fidelidade canina. Então ele explorando essa ligação dos dois, justamente nesse momento de denúncias, então tentando associar a imagem do Ratinho Júnior às denúncias do Beto Richa. Bom, a campanha do Ratinho Júnior não deixou barato, revidou também no horário eleitoral, fizeram um vídeo, colocaram lá a apresentadora do programa, falando que o próprio João Arruda também tem relações com as prisões que aconteceram na Operação Rádio Patrulha, porque o sogro dele é o empresário João Malucelli, que também foi preso exatamente na mesma operação que foi preso o ex-governador Beto Richa. Ele não foi preso no mesmo dia, porque ele estava na Itália em uma viagem, mas ele voltou alguns dias depois, acabou sendo preso e solto no mesmo dia, mas ele chegou a ser preso. Então as campanhas ficaram se atacando nesse sentido de cada uma ter uma relação com outra. Felipe, no começo acho que a gente imaginava que isso, como é um assunto que atingia tanto Cida, como o Ratinho, como o João Arruda, cada um tinha lá, respingava um pouco na campanha de cada um, a gente achava que esse assunto não ia ficar tão evidente na campanha de governo, que os candidatos iam preferir não mexer muito, porque cada um deles tinha lá a sua relação. Mas não foi isso que aconteceu, né? Essa última semana ficou bem pesada o tom. Pois é, João, eu participei contigo aqui no programa, no fato do dia do primeiro dia do horário eleitoral, e lembro que você usou uma imagem de uma luta de boxe, né? Com os adversários ali se estudando, ainda ninguém partindo muito para o ataque, parece que isso de fato ficou para trás e que agora estão usando de golpes mais acirrados, mais fortes, né? Eu destacaria justamente esse ponto que você mencionou, que até agora a gente não tinha tido o resgate de vídeos antigos, né, trazendo à tona essas relações mais próximas, notadamente por parte do Arruda, né, tentando, como era de se esperar, vincular a imagem do Ratinho ao Beto Richa, e o Ratinho, pela primeira vez, aí tentando responder alguma acusação, que até então o Ratinho estava naquela posição mais tranquila, até pela distância que ele está nas pesquisas eleitorais, tanto da Cida quanto do Ratinho. E a Cida parece que está ficando mais na dela nesse meio tempo, né? Até ia falar, parece que é uma esperança, né? Surgindo o ar de esperança, sempre tira aquele fôlego a mais. Estava fazendo uma brincadeira com uma luta de boxe, tentando o lutador dele partir para cima de alguma forma, sim, né? Sim. Em tese, todo mundo mesmo quem bate numa campanha, tende a perder um pouco também, né? Então, quando você parte para a campanha negativa em relação ao adversário, quando você vai com críticas para cima do adversário, você acaba conseguindo tirar um pouco de pontos dele na pesquisa, na intenção de voto, mas você perde também. As pessoas não recebem tão bem assim a campanha negativa. Tanto que, se a gente for reparar,
geralmente quem faz as críticas ao outro candidato não é o candidato. Eles colocam lá algum ator, alguém que interpreta ali, que faz esse papel. Nunca é direto, né? Exato, porque tem esse lado, é um efeito bumerangue. Você ataca, mas também ele volta e tira um pouco dos seus votos. Parece que gera uma desconfiança, né? Por que ele está atacando? Se ele está ileso, se ele está bem, por que ele está querendo vir para a agressividade? Tanto que nessa propaganda que o João mencionou do João Arruda, é difícil de identificar que se trata de uma propaganda do João Arruda, né? Tem que observar no canto ali que aparece a coligação, porque senão o leitor talvez nem faça essa relação. Agora, um outro ponto que me chamou a atenção nessa semana turbulenta que a gente teve, com acusações do Beto Richa e tudo, é que, por um lado, esse escândalo deu munição ao João Arruda para partir para o ataque, mas também acabou tolhendo uma semana de campanha de debate eleitoral, né? O João até mencionou isso na coluna dele, né? Que a campanha ficou em segundo plano durante a semana passada, e isso acaba indiretamente favorecendo o Ratinho, que está bem na frente nas pesquisas, né? Isso é uma angústia que eu tenho, até coloquei na coluna da nossa edição impressa do fim de semana. A gente está com uma eleição curta, né? A eleição tem 45 dias, na TV são 35 dias, e a gente ainda perde uma semana do debate eleitoral falando do governador da prisão. Quer dizer, é óbvio que tem lá, você não tem como lutar contra o fato, né? Tem um jargão que diz Sua Excelência o fato. Aconteceu um ex-governador preso, candidato ao Senado preso, isso é grave, isso tem que ser acompanhado com a gravidade que tem. Mas isso desvia o debate eleitoral. O debate eleitoral fica muito... primeiro que ele fica em segundo plano, e quando ele acontece sob o viés da corrupção. Então você está discutindo eleição, mas está discutindo corrupção em vez de estar discutindo propostas, enfim, está discutindo visões de Estado, está discutindo quais são os planos, quem são os aliados de cada candidato. Você acaba focando toda essa discussão na corrupção e olhando para a política como a raiz dos nossos problemas e não como um caminho para as nossas soluções, né? Então, no aspecto da campanha, acho que ficou... a semana passada se focou bem nisso, né? Em tentar estabelecer as relações entre os candidatos, o grau de proximidade entre o Beto Richa e os respectivos candidatos ou não, né? Acho que, como você disse, as propostas, a discussão de plano de governo mesmo ficou em segundo, terceiro plano. Então a gente percebeu isso com uma certa clareza, e aí faz muito sentido você pensar nisso, que a gente tem 45 dias de campanha, 35 dias de campanha na TV. Chama campanha de tiro curto em comparação às eleições anteriores. Isso, né? Então esse programa de hoje é um pouco para resolver essa nossa angústia de vamos olhar o que a gente deixou passar. Essa primeira parte ficou mais focada no Beto, porque isso teve além de ter a consequência direta na candidatura do Beto Richa ao Senado, teve também consequências em como os outros candidatos começaram a conversar sobre isso, que discurso eles usaram, e o discurso foi esse de brigar mais, né? E entre defesa e aliança também, né? Uns queriam se defender, outros queriam dizer, não estou mais ali com ele. Exatamente, cada um querendo dizer se era amigo, se não era amigo, querendo dizer, não, você era amigo, aqui tem imagem. Como subiu o tom da campanha, acabou acontecendo também muita disputa judicial, quer dizer, como toda campanha essa também, os advogados eleitorais têm um papel muito importante na campanha, um papel preponderante nessa campanha, e a gente vai acompanhar agora, pedir para o Lucas colocar na tela um vídeo que o Erickson fez, nosso repórter Erickson Denk, contando das brigas judiciais que surgiram depois que o tom da campanha subiu, depois que começaram essas trocas de ameaças. Vamos assistir aí, Lucas, por favor. Boa tarde, internautas da Gazeta do Povo. Nós estamos aqui direto da redação, continuamos apurando aí os processos envolvendo os candidatos a governador do estado aqui do Paraná. Na última semana nós ficamos, a redação inteira, né, ficou muito focada na cobertura da prisão do ex-governador Beto Richa, né, dos desdobramentos eleitorais e judiciais desse caso, mas a Justiça Eleitoral não parou, né? Os candidatos continuam movendo ações contra os seus adversários, aí interpelando resposta, direito de resposta, problemas na divulgação do Facebook, problemas de campanha eleitoral, e a gente separou o que mais de relevante aconteceu na última semana para que você acompanhe tudo o que tem acontecido, né? Nessa segunda-feira fecharam os registros de candidatura, então apenas o OG-Book teve candidatura indeferida aqui no Paraná, mas todos os outros 9 seguem fazendo campanha normalmente, né? O OG-Book ainda vai discutir isso na Justiça Eleitoral em Brasília, mas aqui no Paraná segue tudo como está. Eu fiz até uma colinha aqui para a gente não se perder no meio desses inúmeros processos. Então o Ratinho Júnior continua o que mais movimenta a Justiça Eleitoral aqui. O caso Beto Richa reverbera muito nas campanhas, então na semana passada e também no começo dessa semana houve uma troca de acusações muito grande entre o Ratinho Júnior e o candidato João Arruda. O João Arruda chegou a fazer um vídeo, né, uma espécie de um carro entrando
numa lava-jato em que cita o Ratinho Júnior, cita o apoio do Ratinho Júnior, o apoio passado dele ao ex-governador Beto Richa. O Ratinho Júnior entrou com um processo na Justiça Eleitoral contra esse vídeo e acabou ganhando, né? O João Arruda não pode mais utilizar esse vídeo. Outro processo que deu muita repercussão aí ao longo da semana passada, também reverberou ao longo dessa semana, é um processo que o Ratinho Júnior moveu contra o Roberto Requião, né, o tio do João Arruda, também por conta das acusações que tentam ligar um pouco, né, o Ratinho Júnior ao ex-governador Beto Richa, né, que foi preso na semana passada. E também tem uma decisão importante do Ratinho Júnior, que ele conseguiu essa vitória na justiça contra o João Arruda por uma suposta invasão no horário político eleitoral. Ele alega que o João Arruda tem usado o espaço destinado aos deputados estaduais para propagandear aí, enfim, pedir voto e tudo mais. O Ratinho Júnior também entrou com uma ação super importante contra a governadora Cida Borghetti e o prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Eles apontam uma série de fotos que constam no site da Prefeitura de Curitiba, em que isso denotaria uma espécie de abuso de poder político por parte de quem está com a máquina pública na mão, né? Então, a governadora do estado é uma aliada política do prefeito de Curitiba, eles formam os partidos, estão na mesma chapa, né? Inclusive o vice-governador, o coronel Malucelli, é do mesmo partido do candidato do prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Então, essa ação não tem nenhum pedido de liminar, mas ela pede que no mérito seja julgado a inelegibilidade da Cida Borghetti, né, essa ação movida pelo Ratinho Júnior, e também a inelegibilidade futura do Rafael Greca. É um processo que ainda é muito polêmico, não tem nenhuma decisão final da Justiça Eleitoral sobre isso, mas dá para ver que foi algo que a candidatura do Ratinho Júnior conseguiu encontrar contra a governadora Cida Borghetti por conta do uso da máquina pública propriamente dita. E, por último, o candidato João Arruda entrou com um processo contra o Ratinho Júnior, mas mais especificamente contra a Rádio Massa. Eles alegam que a Rádio Massa não veiculou a propaganda eleitoral obrigatória, né? Todas as emissoras, como são concessões públicas, são obrigadas a divulgar as campanhas de todos os candidatos, independente aí, do partido político e tudo mais. A Rádio Massa pertence à família, né, do Ratinho Júnior, ao grupo Massa de Comunicação. Enfim, a juíza julgou improcedente a liminar, porque julgou que a candidatura do João Arruda não apresentou provas suficientes de que não foi transmitido mesmo, e um dano irreparável muito grande, mas ainda vai ser julgado no mérito, então existe uma expectativa de que essa discussão ainda se mantenha. Mas o que dá para perceber é que os candidatos continuam se atacando nos tribunais, né? O nível de recurso e de pesquisa, eles pesquisam muito sobre a atuação dos candidatos nas redes sociais, na rua, na televisão, enfim, tentam achar brechas ali para poder atacá-los nos tribunais, e a gente vê que isso gera uma disputa que na semana passada se tornou um pouco mais polarizada entre o João Arruda e o Ratinho Júnior por conta justamente da prisão do Beto Richa, o governo, né, o Ratinho Júnior foi secretário de Desenvolvimento Urbano, e da prisão do Joel Malucelli, né, que é sogro do João Arruda, também está envolvido na operação Rádio Patrulha do Ministério Público do Paraná. Mas é isso, acompanhe nossas notícias ao longo do dia. Tá aí as informações do Erickson. A gente viu no começo do programa aqui como está a campanha na arena da televisão, no horário eleitoral gratuito. Agora a gente viu como está na arena judicial, como os advogados vêm brigando aí da campanha, e com a presença da Bruna Kovács, que é a nossa editora aqui de redes sociais. Vamos olhar para essa arena que são as redes sociais, que tem sido cada vez mais importante nas campanhas, obviamente não é dessa, mas nessa, muito importantes. E como está a campanha no Facebook, como está a campanha no Instagram, como que os candidatos estão se comportando nas redes sociais, Bruno? Ao contrário do que o Felipe falou e que o próprio Erickson falando do aumento de processos, etc., o Facebook ele ficou nessa semana completamente morno. Parece que no comecinho, assim, falando dos 4 principais candidatos, o Ratinho Júnior já tinha uma base boa de fãs, então era uma campanha assim, bem alinhada no Facebook, mostrando projetos, com ele mostrando onde ele estava. A Cida também já tinha um número legal de fãs, estava tentando puxar um pouco para o lado da mulher. O Ratinho, como já falei do Ratinho, o Rosinha tinha um tom sempre irônico desde o começo, a gente chegou a falar algumas vezes da ironia dele, inclusive ele é o único que não mudou de postura, e até outra coisa que a gente estava comentando aqui, talvez por correr por fora e por ser o único que de forma alguma não está sendo ligado a operação, ele consegue ser mais irônico e atacar muito mais. E então a impressão que dá é que todo mundo está tentando se defender só. Então no dia 11, quando saiu a prisão do Beto,
primeiramente a Cida e o Ratinho Júnior, que são os que teriam, de alguma forma, formas de ser ligados ao Beto Richa. Eles primeiro se defenderam, colocaram um post de super-herói, assim, de não, eu não tenho nada com isso, eu sou completamente a favor da ficha limpa, então tem que ser punido, errou, tem que ser punido, etc. Ficaram com esse discurso em cima do muro, sem citar o Beto em momento algum, no primeiro momento, enquanto o João Arruda, que o envolvimento dele é com o sogro, né, com o Malucelli, o envolvimento, qualquer tipo de ligação, não envolvimento assim. E o Dr. Rosinha não, foram muito mais satíricos, irônicos e pegaram um pouquinho mais pesado. Aí depois disso, no decorrer da semana, parece até que eles sumiram assim do Facebook. Parece que o conceito de mídia social desapareceu. Porque você pensa, o candidato no Facebook ou no Instagram, no Twitter, ele vai usar muito mais para se relacionar com o eleitor, né? Que seria a função básica de mídia social. Até dá saudade daquele tempo que... Vocês lembram quando começou a liberar live no Twitter e o Requião fazia uma live por semana, assim? E que aí um monte de gente interagia e tal. Acho que era um pouco disso que as pessoas esperavam da campanha. Eu não sou especialista em redes sociais, mas a impressão que eu tenho é de que é uma campanha meio engessada, assim, no que diz respeito às mídias sociais. Tem essa avaliação também? Completamente. A gente brincou um pouquinho antes que parece que você está recebendo um santinho, né, com o Photoshop, assim, do candidato, que eles estão usando muito mais para mostrar a agenda deles. Então fui na igreja tal nessa manhã. Então tá lá as fotos deles junto com os eleitores e o básico, só mostrando o que eles vão fazer, um pouco de proposta, eles não estão mostrando muita proposta mais, e deixaram de atacar um ao outro, né? Eles até colocam trechos do programa eleitoral, mas você vê que é uma pegada muito mais suave, assim, que eles poderiam aproveitar, poderiam chamar. A Cida, logo no começo, ela estava fazendo alguns vídeos, ela fez um vídeo que viralizou, assim, dela cozinhando na cozinha de casa com uma panela cor-de-rosa. As pessoas, meu Deus, ela tem uma panela cor-de-rosa e tal. Essas coisas que as pessoas gostam de ver nas redes sociais, que elas estão em redes sociais para ver isso, né? E depois disso, foi amenizando muito essa parte mais pessoal, assim, de corpo a corpo mesmo. Ficou uma coisa muito... tendeu ao afastamento, justamente o que você está falando, assim. Então, até era uma campanha que havia muita expectativa com relação às redes sociais, até por tempo de TV menor, e é a primeira eleição que a gente tem com as redes sociais como um fenômeno marcante de massa mesmo. Uma eleição mais curta, até vendo pelo que a gente faz aqui. A gente está transmitindo um programa ao vivo todos os dias. Assim, então, os candidatos, o que a gente acreditava é que eles iam aproveitar esse tipo de recurso também para poder se mostrar muito mais. E para poder mostrar o que eles não conseguem, às vezes, no horário eleitoral, que é tão curtinho e é específico, assim, né? Você não consegue conhecer a fundo um candidato. Então, você imagina, tipo, não, eles vão realmente aproveitar e tentar se Engraçado mostrar. Que no programa de TV eles chamam para as redes sociais, né? Veja minhas propostas no meu site, nas redes sociais, e vai para a rede social e essa coisa engessada que você falou. E daí você chega lá e tem um cardzinho que é escrito, para a saúde eu vou fazer isso, isso e isso. Assim, parece até campanha de coronel, assim, antiga, porque não tem explicação nenhuma. As pessoas quase não ficam no vácuo porque o pessoal da campanha responde às pessoas, mas responde de forma superficial, assim. Então não tem aquele contato. Você acha que, eu não vou para a rua acompanhar o candidato, mas ali no Facebook eu vou conseguir ter contato de verdade com ele, na verdade, cada vez mais. E é a primeira campanha que pode patrocinar post, né? Até 2016 o candidato não podia pagar para que o post dele tivesse um acesso, chegasse a mais gente. Nessa eleição já pode pagar. E se você olhar para as despesas de campanha, esse patrocínio de posts nas redes sociais responde por boa parte das despesas. Os candidatos estão investindo muito em patrocinar posts. Então é curioso que eles estão gastando dinheiro com isso, mas ainda assim usando pouco todas as possibilidades que a ferramenta te dá, fazendo, como você disse, quase que uma campanha analógica, só que no Facebook. Né? Exatamente. Parecido com uma campanha, em vez de mandar imprimir o papel, entrega ali pelo Facebook. Né? É completamente superficial. Assim, até a gente consegue, quem está em casa e pode ver, pode identificar um post patrocinado porque ele aparece, o Facebook aponta que é um post patrocinado, assim. Na realidade não tem diferença nenhuma, porque são os posts que eles já fazem e tentando promover um alcance maior. O que eles devem estar fazendo na hora de patrocinar, você pode escolher o público que você quer alcançar e tal. Isso são dados que a gente não tem acesso, tipo, qual o público que eles querem acessar, se eles procuram um eleitor que seria teoricamente de um outro candidato para poder tentar acessar, talvez eles estejam fazendo isso, mas o que aparece para a gente, que a gente pode analisar, é que realmente
estão patinando assim, no Facebook. Dá para fazer uma coisa muito mais legal, mais divertida. Acho que quando a gente fala de internet, você quer uma coisa leve também, né? Claro, a gente está tratando de política, está tratando do futuro do Estado, então o tema em si não é uma piada, nada que você vai poder tratar só com memes. Mas não precisava ser frio da maneira como está sendo feita, né? Acho que falta o toque de humano, assim, não só de parecer que realmente é um candidato falando com você, e não que realmente é a equipe dele escrevendo alguma coisa mecânica ali atrás. E agora, desde a prisão do Beto, nessa última semana, realmente eles ficaram completamente automatizados, assim. E a impressão que dá é que eles querem se defender. Então a Cida chegou a postar um vídeo no mesmo dia, foi o único vídeo dela falando que ela não tinha nenhum tipo de envolvimento com corrupção, que ela não sabia dos esquemas, etc. Mas até o tom do vídeo, que nem a gente citou, aquele outro dela cozinhando, para esse, ela estava no gabinete dela, assim, na sala. Então, muito mais distante, assim. Você criou uma distância de volta que não deveria existir na rede social, né? Porque você está ali justamente para ter um contato diferenciado. Bom, a gente está falando bastante das campanhas ao governo do Estado, mas também é de se imaginar que depois de tudo que aconteceu no dia 11 de setembro, da prisão, da Operação Rádio Patrulha, a campanha ao Senado sofreu algumas mudanças, a campanha ao Senado deve ter sofrido algum impacto com tudo isso, justamente pelo fato de o Beto Richa ser candidato ao Senado. Quem vai trazer algumas informações para a gente de como foi a disputa pelo Senado, como que os candidatos ao Senado se comportaram nessa última semana, é a repórter Angele Maros, que tem acompanhado bastante, com muita proximidade, aí todos esses candidatos que buscam ser senador pelo Estado do Paraná. Oi, pessoal do Fato do Dia, eu sou Angele Maros, repórter que está acompanhando aí como é a campanha, como está sendo a campanha dos candidatos ao Senado pelo Paraná. E depois da prisão do ex-governador Beto Richa na semana passada, envolvendo o escândalo aí do programa estadual Patrulha no Campo, a gente ainda não observa uma mudança muito drástica, uma mudança muito agressiva na campanha dos demais candidatos ao Senado. A gente vem aí notando algumas mudanças muito pontuais, mas parece que por enquanto eles ainda estão acompanhando o rescaldo de toda essa situação. A gente tem aí o Roberto Requião, por exemplo, que tem uma vantagem confortável sobre os demais candidatos. Ele manteve uma campanha tal qual como antes, ele não mudou, enfim, não teve nenhuma postura diferente, continuou usando muito as redes sociais para falar sobre as suas propostas do Senado, o que ele já fez no Senado, enfim, retomando alguns dos programas que ele já levou enquanto senador. E tem usado muito a plataforma das redes sociais, a plataforma do Facebook dele, para impulsionar outros candidatos, o que é bem engraçado. Ele está abrindo um espaço gigante nas redes sociais para impulsionar candidatos a deputado federal e deputado estadual que ele apoia, e a gente não percebe aí que ele tem feito, que ele tem feito menções diretas ao ex-governador Beto Richa, o que é curioso, porque o Roberto Requião, todos sabem, é um crítico ferrenho das canetadas políticas de Beto Richa. E a gente tem visto aí uma postura um pouco diferente com o candidato Alex Canziani, que é da mesma coligação do Beto Richa, desde que aconteceu, enfim, essa prisão, que o nome do Beto Richa foi vinculado a mais um escândalo político. O Alex Canziani tem grudado muito na figura da Cida Borghetti, que todos sabem teve um rompimento aí drástico com o ex-governador Beto Richa nos últimos dias, inclusive pedindo a expulsão dele da chapa da própria. Então deu uma travadinha ali no vídeo da Angele, mas eu acho que esse é um resumo do que a gente tem da campanha para o Senado, o que aconteceu com a campanha depois da prisão do Beto Richa. Uma coisa que a gente tem reparado, tanto nas duas campanhas, tanto nas campanhas do Senado como nas campanhas ao governo, é que existe uma campanha real que passa um pouco distante do que a gente aqui da mídia acompanha, passa um pouco distante das redes sociais, ou às vezes aparece uma foto. Ainda aquele jeito antigo de fazer campanha, Felipe, os candidatos indo até o interior, visitando empresa, acerta lá com o dono da empresa uma visita, faz uma visita, pede o voto dos funcionários, quer dizer, isso ainda é muito marcante nas agendas aqui dos candidatos, né? Sim, pelo que a gente tem acompanhado da agenda dos candidatos, isso tem acontecido bastante, né? Esse corpo a corpo direto com o eleitorado no interior e também
tanto associações quanto veículos de comunicação do interior promovendo suas sabatinas, seus bate-papos, suas tentativas de debate, né? Nesse sentido, tem algumas críticas ao Ratinho que tem fugido desses debates direto, mas isso tem acontecido, né? Hoje, por exemplo, o Ratinho está em Pato Branco e na semana passada nós tivemos a Cida também viajando para o interior, visitando o batalhão de polícia, visitando empresas. Então, isso é uma campanha que está bastante em efervescência e que acaba passando despercebido pelo eleitorado, exceto pelo Facebook, né? No Facebook a gente tem visto assim, quase que uma agenda diária dos candidatos. Estive em tal lugar, mas sem fazer aquela aquela aproximação mais clara, mais direta que a Bruna estava falando. E isso não está acontecendo. Mas esse dia a dia, assim, essa agenda tá rolando pelas mídias sociais. Isso até é bem engraçado, né? Porque é uma parte da campanha em que o eleitor vai lá para receber um abraço, para apertar a mão do candidato, e depois isso é passado, pelo menos no Facebook, assim, de forma completamente fria. Uhum. É uma fotinho aqui, outra ali, só, estive em tal lugar. E é muito curioso, porque são perfis diferentes de campanha, né? A gente, desde o começo da campanha, especialmente depois do primeiro debate, que foi o debate da Band, a gente comentou muito como foi ruim o desempenho da candidata Cida Borghetti, como ela foi mal, tinha dificuldades de articular frases, tinha dificuldades de ser incisiva no que dizia. Mas aí você olha ela fazendo a campanha na mídia, assim, se você tem a oportunidade de ver a Cida Borghetti pedindo voto no corpo a corpo, parece outra pessoa, né? É outra candidata. Exato. Ela tem uma desenvoltura, um jeito de lidar com as pessoas ali, na conversa mesmo, olho no olho, que parece outra pessoa. Inclusive, ela vai muito bem fazendo os adversários políticos, né? Aqui, quando ela esteve aqui no nosso debate, ela sempre muito cordial, assim, dando dicas, se não me engano, foi contra o Ratinho e ela estava dando dicas para ele como cuidar da garganta e tal. Então é aquela coisa meio maternal, assim, parece que ela tem isso no corpo a corpo. E para as mídias sociais isso não aparece, lamentavelmente, né? Lamentavelmente mesmo, porque é o que as pessoas querem sentir, né? Conhecer a pessoa, não só o candidato. Ela estava dando dicas do que comer durante as viagens, como levar a comida para a comida ficar bem conservada, quer dizer, uma espontaneidade que ela tem nesse trato pessoal que não acaba não conseguindo nas mídias. E um exemplo muito grande de uma oportunidade perdida nesse sentido também ocorreu nesse último fim de semana, quando a campanha do João Arruda estava fazendo ali uma passeata pela Rua 15, encontrou a campanha da Cida que vinha em sentido contrário e teve aquela foto ali. Uma foto linda, emotiva, né? Até, uma foto que acho que talvez tenha feito justiça à singeleza do momento ali. Se as pessoas não viram, vejam lá no nosso site a foto dos dois candidatos se abraçando no momento. Mas não me lembro de ter visto em redes sociais nada ao vivo, assim. Os dois poderiam ter gravado um vídeo juntos, ali eles estavam ali, né? Era o momento, aconteceu. E serve para você registrar o que está acontecendo, né? E, assim, acredito que esses momentos também tenham ocorrendo no interior. E isso não está chegando para a gente pelas redes sociais, nem pela campanha, pelo horário político eleitoral em TV, em rádio, é tudo ali muito frio, muito protocolar. Bom, eu acho que resumindo então tudo que a gente discutiu sobre o que a gente não viu com esse barulho todo que foi da prisão do ex-governador Beto Richa, em decorrência disso, as campanhas ficaram mais agressivas, subiu o tom da campanha, isso gerou uma série de processos judiciais, a campanha já vinha bem judicializada e isso se intensificou nessa semana porque o tom das campanhas na TV subiu muito. Os senadores continuaram fazendo campanha também. O discurso se adapta um pouco, mas a campanha seguiu, né? Eu acho que a gente não pode dizer que a campanha ficou suspensa, a campanha ficou parada enquanto se discutia Beto Richa. A campanha continuou. O que aconteceu foi que os candidatos adaptaram um pouco o discurso para cada momento, considerando a gravidade da situação, mas continuaram indo para o corpo a corpo, continuaram pedindo voto no Facebook, de acordo com a Bruna, de um modo um pouco protocolar, mas também no corpo a corpo pelo interior do estado. Acho que esse é o resumo de tudo para a gente conseguir fechar o fato do dia, mas antes de fechar eu preciso passar para a Bruna que tem um convite para vocês. Se eu não fizer isso, minha orelha vai ser puxada daqui a pouco. Então, Bruna, o que tem que falar? São dois convites, na verdade. O primeiro deles, já que a gente falou de Facebook, para curtir a nossa fanpage, então curta a GP Política Paraná. Se você está assistindo a gente pela fanpage da Gazeta do Povo, saiba que a gente tem uma fanpage específica de política, então não passa nada dessa fanpage de política, todo o material produzido está lá, então vocês conseguem acompanhar. E além disso, a gente tem listas de transmissão no WhatsApp que servem para mandar as notícias mais quentes para o celular dos nossos leitores. Elas servem, como vocês estão vendo na telinha, assim, servem para mandar
essas notícias mais quentes, e para você se cadastrar é só mandar uma mensagem para aquele número aí que está aparecendo. Vocês escrevem notícia, o nome de vocês, a cidade, e vão se juntar a 1000 pessoas que estão recebendo notícias direto no celular. Então, as notícias mais importantes vão direto para o celular de vocês, e as outras notícias que não deixam de ser importantes, mas são notícias do dia, você pode acompanhar também na nossa fanpage. Então, curta a nossa fanpage lá. Prestigiem a gente. Certo, então depois desse convite da Bruna, amanhã a gente volta normalmente às 2h30 com o fato do dia. Hoje a gente precisou adiantar um pouquinho o programa, adiantamos uns 10 minutinhos, mas amanhã às 2h30, a princípio, Rogério Galindo aqui apresentando o programa Fato do Dia. Bruna, Felipe, muito obrigado pela participação de vocês e muito obrigado a vocês que acompanharam o programa até agora, e pedimos que amanhã também estejam aqui de novo. Contamos com a audiência. Até amanhã.